Muito bem, então boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 22 de maio. Obrigado para todo mundo que está aqui online e para quem está assistindo depois também essa aula que vai ficar disponível para vocês. Essa aula é uma aula que foi pensada de uma forma especial. Esse momento que nós estamos de distanciamento, é bom a gente aproveitar também as facilidades que essas aulas online nos trazem, como é o caso de trazer pessoas externas para contribuir com a construção do nosso conhecimento. Então, na nossa aula, nós tivemos a semana, o ciclo de palestras online, que nós tivemos lá 4 pessoas que contribuíram conosco, e nós já tivemos também a presença do advogado Vitor, lá de Osório, do Rio Grande do Sul, falando sobre as mudanças do direito trabalhista nesses tempos de pandemia. E na aula de hoje, eu convidei um grande amigo meu para tratar sobre crimes empresariais, que, inclusive, uma parte desses crimes empresariais também está muito relacionado com o momento atual, que é o momento nosso de pandemia, de distanciamento social, e que as empresas ficam nessa encruzilhada de saber como agir, e aí o Matheus vai falar sobre isso. Então, além de meu amigo, claro, ele é formado em Direito, ele mora em Sorriso, ele trabalha no Ministério Público e também é empreendedor, trabalha... Não? Procuradoria. Na Procuradoria, olha, né? É isso aí. E ele vai poder falar um pouquinho também sobre os trabalhos que ele realiza, e eu queria muito agradecer você ter topado esse convite de estar aqui conosco. Então, com vocês, Matheus Aguinaldo. Beleza. Então, pessoal, boa noite aí oficialmente para todo mundo, tá? Como o Romário falou, eu me chamo Matheus, tá? Sou advogado atuante aí na área criminal aqui no município de Sorriso e também trabalho aqui na Procuradoria Municipal, na área de execuções fiscais e ações cíveis, tá? Eu também escrevi um blog de informações jurídicas e de minha autoria e faço aí uma graduação na área de tecnologia pela UFMT, tá? Eu conheci o Romário na época em que ele ainda morava aqui em Sorriso e de tempos em tempos ele me propõe alguns desafios aí e é uma grande satisfação estar aqui com vocês para a gente bater um papo, tá certo? Então vamos lá. O tema que eu me propus para vir aqui a falar hoje para vocês é sobre os crimes empresariais mais comuns que os empresários eles podem vir a cometer, tá? Muitos desses empresários ele não tem nem mesmo ciência que podem estar praticando esses crimes aí, e são atitudes como essa que leva ao fechamento de portas de muitas empresas, tá? E eu acredito que vocês, como futuros gestores comerciais aí, podem ter esse diferencial, tá? De saber identificar essas condutas aí que podem ser potencialmente perigosas e orientar a empresa aí a se resguardar, se planejar e principalmente se prevenir, tá? E então, como que vai ser? A ideia aqui, pessoal, desse bate-papo nosso, é fazer uma exposição muito mais prática do que técnica, tá? Uma exposição do que teórica. E para que todos tenham ciência, saibam aí desses riscos que estão envolvidos nos crimes empresariais e as chances da empresa de responder por algum delito existente aí na área criminal, tá? Quando a gente fala em direito empresarial, a gente raramente se depara com um crime, que é o crime que muitos têm em mente, aquele praticado por uma só pessoa, tá? Com aquela intenção, um crime doloso. Na verdade, tudo isso, quando a gente entra na esfera da empresa, isso tudo se modifica, tá? A gente fala de um crime praticado por várias pessoas, por um coletivo organizado. E em raras as vezes, nessa área, a gente está falando do autor do crime, aquele que tem plena ciência de toda essa completude do crime, que ele está praticando realmente o crime. Às vezes ele está praticando esse crime e não sabe. Ou seja, tem a empresa lá como um todo, várias pessoas participam desse crime e contribuem de pouco em pouco, de acordo com a sua atribuição. Então tem lá o administrador, tem a pessoa de RH, tem a pessoa que mexe na área contábil. Cada um com a sua atribuição, ela vai fazendo até praticar um crime como um todo
e eles não têm nem ciência que podem estar praticando esse crime. E às vezes o empresário, que é aquela pessoa que está rente à empresa, ele acaba por cometer um crime e nem mesmo percebe, tá? A gente montou um slide aqui, tá? Esse slide inicial é só para dar uma dica para vocês, que vocês estão vendo aí, para vocês se ambientarem aqui no tema sobre os crimes empresariais, tá? Conceito bem sintético, são delitos com relação ao exercício da empresa praticados por gestores ou sócios, tá? Onde esses sócios eles vão ser responsabilizados pelo crime que podem chegar a cometer. Beleza? Pode passar aí, Romário, fazendo favor, o slide. Então, o primeiro crime que eu gostaria de comentar aqui com vocês, pessoal, é muito oportuno nesse período que a gente está vivenciando aí de pandemia, é o crime do artigo 268, tá, do Código Penal, chamado de infração de medida sanitária, tá? O Código Penal, ele tem vários delitos, tá, cabíveis nessa época do coronavírus, e eu entendo que esse é o que mais tem aplicabilidade na área empresarial, tá? Haverá uns tantos outros aí, tem mais uns 3 ou 4, só que nesses casos a aplicabilidade vai ser mais restrita para as pessoas físicas, tá? A gente aqui está falando no universo mais de empresa e empresário. Esses outros crimes vai estar mais na área de pessoa física como delituosa nesses casos, tá? Então vamos lá. Esse crime de infração sanitária, ele diz o seguinte, vou ler aqui no slide para não deixar passar nenhuma informação importante aqui para vocês. Infringir, tá? Determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena dele vai ser de 1 mês a 1 ano, tá? Então, ultimamente, a gente está tendo, até o tema que eu comentei com o Romário, sobre os decretos, tá? A gente está tendo uma enxurrada aí de decretos e legislações que estão sendo emitidas tanto pela esfera federal, estadual e municipal, tá? E muitos desses decretos estão sendo conflitantes entre si. A gente vê aí na mídia, tá? Causando, no meu entendimento, uma espécie de usurpação de competência, tá? Então, na prática, o que acontece? O governo federal, ele libera um tipo de atividade que ele considera essencial, tá? Por exemplo, o mercado, padaria, a farmácia, a questão lá do decreto federal que liberou a questão dos cabeleireiros, enfim. Mas aí vem o estado e o município e não concorda com essa liberação e acaba vedando ela. É comum haver essa dúvida aí dos empresários de qual determinação, qual decreto deve realmente valer, tá? E a empresa deve respeitar como um todo. Como que o gestor, né, o empresário vai saber realmente qual que é a determinação que ele precisa cumprir, se é estadual, federal, municipal? É uma questão que pode ficar confusa aí para muitos e até mesmo por todo esse dinamismo e pela velocidade dessas mudanças, tá? Que isso tudo vem acontecendo. Então, pessoal, o que vem sendo entendido ultimamente, tá? Vem sendo entendido que quem é que tem a competência mesmo de ditar essa autonomia para decidir sobre a regulação dos serviços essenciais é o Estado, tá? E é o município que deve se adequar a esse decreto estadual. O município pode até emitir outro decreto, mas esse decreto que o município tem que emitir, ele deve ser compatível com o decreto estadual, tá? Ou seja, ele nunca pode ser mais atenuante, mais liberal do que o decreto estadual. Então, esse decreto municipal ele tem que respeitar todas as regulações que o decreto estadual vai emitir e caso ele não respeite, ele com certeza pode ser considerado irregular, tá? E o decreto federal, aquele emitido pelo presidente da República, ele vai servir mais como um tipo de orientação geral, tá? Mas nesses casos, os estados e os municípios que são obrigados a cumprir, beleza? É claro que pode haver, em algum caso concreto, alguma peculiaridade, como, por exemplo, alguma decisão liminar em um sentido contrário, tá? Mas a regra é que, por enquanto, é essa que eu expliquei agora há pouco, tá? É o decreto estadual que regula isso e o decreto municipal respeita o decreto estadual.
E na prática, o que pode acontecer? A empresa tem lá seu aval para abrir com as restrições previstas no decreto estadual e municipal, e pode ser que por falta de tempo ou até mesmo de desatenção, ela deixe de cumprir algum dos pontos dentro desses requisitos. Aí o fiscal da prefeitura chega lá na empresa e nota essa irregularidade. Aí, Romário, uma pergunta para você. Fala para a gente aí. Você acha que pode o fiscal atuar essa empresa diretamente pelo crime de infração de medida sanitária? Olha, o que eu tenho visto, tá me ouvindo? Tô. O que eu tenho visto é que a fiscalização ela tem agido muito mais no sentido de orientação nesses momentos agora, e aí na reincidência, no caso da notificação, é que daí parte para algum tipo de penalidade de multa ou coisa parecida, mas talvez eu esteja enganado, mas o que eu tenho visto é a questão de penalidade no sentido de que a empresa pague alguma multa, perca o seu alvará de funcionamento, nesse tipo de coisa. Eu não vi ainda ser executado, pelo menos na nossa região, né, alguma coisa ligada à detenção. Uhum, isso, perfeito, tá? O correto nesse caso mesmo seria que primeiramente, esse fiscal aí realize uma notificação para a empresa, tá? E dê um prazo razoável para ela resolver essa pendência. E daí, caso mesmo assim ela não venha cumprir essas requisições, aí sim poderia a empresa ser enquadrada nesse crime em questão, tá? Isso porque o direito penal ele é considerado, como o pessoal do mundo jurídico aí fala, como a última raça do direito, tá? Que quer dizer, resumidamente aí, que ele só vai poder ser acionado como uma última alternativa, tá? Para resolver algum problema. Por isso que é importante, e aí fica a dica para vocês, tá? Quem já trabalha numa empresa ou tem um relacionamento já estreito como gestor comercial, de manter um relacionamento estreito, tá? Com os órgãos de fiscalização, mandar um ofício quando existe alguma dúvida, ligar, e quando realmente houver o cumprimento dessas medidas, é, realizar um relatório, encaminhar para esses órgãos, ou até mesmo guardar essas eventuais notificações que a empresa venha a receber, tá? Não que isso seja obrigatório, mas é um ponto que realmente faz a diferença, porque caso haja eventualmente alguma aplicação de uma sanção que não é correta por esse órgão, a empresa tem essa documentação, tá, para se resguardar e comprovar que ela estava agindo de boa fé desde o começo. Beleza? Esse era o crime aí de medida de infração sanitária. Se alguém quiser perguntar aí, eu tô à disposição, pessoal. Senão a gente passa para o próximo. Eu vou perguntar, fiquem todos à vontade se tiverem dúvidas sobre esse crime específico para comentarem, tá? A gente vai ter, só para adiantar para vocês, nós temos aqui nós vamos comentar sobre 5 tipos de crimes empresariais. O Matheus trouxe esses 5 exemplos para a gente trabalhar, então a cada um deles a gente vai fechando, né, as perguntas. Isso. Mas eu queria só entender um pouquinho ali, Matheus, por exemplo, Uhum. Eu sou proprietário de uma academia. Sim. No caso, o decreto federal liberou o funcionamento de academias. Uhum. Já o decreto estadual, se não me falha a memória, ele mantém ainda dentro do decreto que as academias não estão liberadas para funcionar. Uhum. E aí, consequentemente, como você falou, já que o estadual, os municipais precisam seguir a orientação do estadual, em Mato Grosso as academias não deveriam estar funcionando. É isso? Isso. Assim, Mas aí em Cuiabá tá? não, Como é que tá quer dizer, funcionando? não oficialmente, né? Talvez tenha uma ou Uhum. outra que funcione ali sem que ninguém saiba, mas oficialmente as academias não estão abertas. Isso. Então, o certo mesmo seria que o decreto estadual respeite esse decreto municipal, tá? Não, o decreto municipal respeite o decreto estadual, ou seja, as academias não deveriam estar abertas no caso, porque o decreto federal ele vai servir mais como uma orientação geral. Para os E o estados. isso, e o decreto estadual que como ele tem a competência local de fazer essa legislação, ele que tem essa competência aí, de falar quem que pode abrir ou não. Tanto é que a gente vê aí na mídia que
que o presidente está bem estressado, porque tem vários decretos aí estaduais que contrariam o que ele diz no entendimento deles e seguem a vida restringindo, né? A questão aí dos decretos, dos serviços essenciais. Essa leitura do que é um serviço essencial acaba ficando por conta da interpretação de cada um dos poderes, né? Isso, de cada um dos entes ali, dos estados e tal. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão de, na prática, como que isso funciona, porque a fiscalização, por exemplo, para uma empresa ser acionada por esse artigo do Código Penal, como que ela se dá? Entendeu? Como que se dá o flagrante? Como que se dá assim, a execução dessa restrição aí? Então, aqui em Sorriso, a gente tem o órgão de... Como é que é o nome? O PROCON, tá? Ele está atuando junto com a Polícia Federal e junto com a AGER, que é uma agência de regulação aqui. Então, essas três entidades, esses três órgãos, eles estão atuando em conjunto e caso eles recebam em alguma denúncia, eles se dirigem à empresa lá e acabam fechando, notificando e fazem todo esse resguardo aí. Então, caso novamente a empresa venha a fazer essa infração aí, eles, no caso, eles podem vir a prender. Eu não vi nenhum caso que realmente foi levado à delegacia e tal, mas caso venha acontecer, eles tenham esse entendimento, porque por enquanto está tudo muito liberal. Mas caso tenha esse entendimento, eles podem, normalmente, eles têm um amparo legal para levar o pessoal ali da empresa ali para a delegacia, isso, a direção da empresa para prestar ali um flagrante, um termo circunstanciado ali. Uhum. O que eu vi em São Paulo acontecendo numa reportagem de algumas semanas atrás, inclusive, é porque em São Paulo as medidas de restrição já estão mais severas há mais tempo, né? Eu vi, em algum jornal, um empresário que insistia, mesmo com a polícia lá orientando ele a não abrir o comércio, ele insistia em manter o comércio aberto, mas ele foi levado preso, mas por desacato de autoridade, e não exatamente... Quer dizer, pelo menos a reportagem dizia que o motivo dele ter sido levado preso foi o desacato à autoridade. Isso. Então, pode ter como eu disse ali antes, tem vários crimes que são cabíveis e depende muito da autoridade ali. E quando a empresa realiza esse flagrante, ela vai realizar com o entendimento dela de qual crime que é. Mas ali, posteriormente, ele provavelmente vai receber uma denúncia que o Ministério Público vai impetrar. E daí, na hora que ele recebe a denúncia, o Ministério Público ele pode ver o caso certinho, o que aconteceu, e ele pode mudar o crime ali na hora de realizar efetivamente aquela ação penal ali. Bom, pessoal, alguém tem uma pergunta para fazer? Algum comentário? Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Doutor, uma empresa, para ela ser autuada nessa situação de infração de medida sanitária, se ela não estiver cumprindo as medidas que estão sendo impostas, o empresário ele pode ser autuado? Com certeza, normalmente. Ali, esse crime de infração de medida sanitária, ele tem aquela pena ali, e aquela pena ali ele é aplicada para pessoas físicas, tá? As penas cabíveis para a empresa, elas podem ser tanto o fechamento da empresa, quanto ali o cabimento até de uma multa mesmo. Mas o empresário ele pode responder criminalmente. Vou fazer mais uma outra pergunta. Não sei Manda se lá. cabe essa pergunta. Eu trabalho numa empresa que ela não está... como posso dizer? Até é complicado falar isso. Tipo assim, ela não está muito... se preocupando muito com os funcionários. Eu consigo futuramente, é só uma suposição, só para mim, é só uma pergunta, tá? Eu consigo enquadrar essa empresa num processo pessoal por ela não tá tomando essas medidas sanitárias? Então, o processo pessoal vai depender muito o que pode acontecer. Por exemplo, caso você venha a contrair algum vírus e tal, você pode sim, desde que a pessoa ela
ela guarde todos os documentos e comprove efetivamente que houve essa desídia da empresa, né, com os funcionários e tudo mais, pode caber aí um processo civil, tá? Indenização aí, caso você venha contrair alguma empresa, ou até ali na área trabalhista, que não vai ser muito o meu foco, mas eu entendo que pode haver ali também na área trabalhista alguma indenização também. Tá legal, obrigado. Nada. Quanto a isso aí, Matheus, a fiscalização, por exemplo, no caso de Sorriso, é feito por esses órgãos, aqui em Cuiabá também deve ter vários. Não que eu queira, acho que não é o foco incentivar esse tipo de coisa, porque aqui o foco da nossa aula é formar vocês como gestores para que vocês possam se precaver a não passar por esse tipo de coisa. Como o Matheus falou, existem os crimes que são cometidos e aí a empresa tem o risco de perder o alvará dela, de ter multa sobre o CNPJ. Só que, além disso, esses 5 exemplos aqui, eles são sobre os gestores e sócios da empresa. E aí, nisso, eu queria perguntar, inclusive, Matheus, assim, quem da empresa que por exemplo, tem uma empresa ali que tem, sei lá, tem os sócios, tem os gestores, e aí, de repente, a empresa vai levar essa infração de medida sanitária. Quem que vai ser preso? Quem que vai, assim... Quem vai sofrer as consequências disso? Sim, entendi. Quando a gente fala nessa questão aí de responsabilização, a gente fala mais focado nos sócios, tá? Ou até mesmo quem tem o poder de mando dessa empresa. E daí vai do caso concreto. Quem estava ali e decidia por essa questão de regular o serviço da empresa e quem tinha uma palavra mesmo, por exemplo, o gestor ali, ou o diretor, exatamente, algo de confiança, sócio, podem todos ser enquadrados nesse crime aí também. Entendi. Se por exemplo, uma empresa que tem várias filiais e várias unidades, a pessoa que tem o maior cargo daquela unidade ali, digamos assim. Isso, exatamente. Mas ali também no caso concreto, por exemplo, a gente pode supor que tem um diretor ali daquela empresa e tem o sócio lá que ele organiza todas as filiais ali. O sócio, por exemplo, ele pode emitir ali pedir, mandar simplesmente para esse diretor realizar essa questão aí de deixar a empresa como está. E daí, nesse caso, é justificável que o diretor, com medo de perder o emprego e tudo mais, acatar esse mandamento aí do sócio. Daí a punição, no caso, vai... eu entendo que esse diretor não pode ser responsabilizado. Por isso que, desde que comprovado, né, é sempre importante comprovar. Aí, nesse caso, eu entendo que somente o sócio, né, que fez esse mandamento aí. Muito bem. Bom, alguém mais tem uma pergunta, um comentário? Professor. Pode falar. Esses dias eu estava passando na Fernando Correia, foi essa semana, inclusive. E aí tinha um pessoal num trailer, o trailer estava aberto, e aí tinha um carro de polícia parado e eles estavam algemando o pessoal que estava no trailer. Eu entendi que eles estavam sendo presos porque não pode ter trailer aberto, né? Só que eu tive, mas eu não parei, eu estava passando de carro, mas essa foi porque não tem nada abrindo que você possa entrar não, ficar fora e comendo. Comprar, ir embora e comer na sua casa, ou delivery, né? Sim. Mas o trailer estava... Pode falar. Então, nesse caso, a gente não sabe exatamente o que causou, mas pode ser esse crime aqui, pode ser o artigo 268 do Código Penal, né, Matheus? Exatamente. Mas eu acredito que essa medida ela só vai ser executada no caso de receber uma notificação, daí não cumprir, daí numa segunda ou, sei lá, terceira vez em que a fiscalização for lá, do caso de reincidência, de permanecer insistindo em ficar aberto, aí eu acredito que essa pena deva ser executada. Uhum. Exatamente. Mas na primeira vez pode já acontecer dele ser preso por desacato à autoridade, né? Porque daí os nervos ficam inflamados e aí tenta brigar. Isso pode acontecer. Pode, exatamente.
crime de desobediência ali também pode ser enquadrado também. Exatamente. Bom, alguém mais quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, ou a gente pode ir para o próximo crime? Não? Vamos então para o próximo crime, Matheus. Vamos lá. Tá. Então, pessoal, saindo aí do crime de infração de medida sanitária, o próximo crime que eu quero aqui vir falar para vocês é o de apropriação indébita tributária, tá? Ele está previsto ali no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, tá? E ele basicamente fala o seguinte: deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Pena ali de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Não faz muito tempo, acho que final do ano passado, por ali, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que o não recolhimento do ICMS pelo comerciante, que vários de vocês devem conhecer aí como Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ele pode ser caracterizado como crime de sonegação tributária, tá? Pessoal, só fazendo um adendo aqui, tá? Cabe destacar que eu não estou falando aqui do crime de sonegação fiscal, tá? São crimes diferentes. Aquele crime onde o sujeito ele tem a intenção de suprimir ou reduzir o pagamento de algum tributo ou até mesmo omitir informação, tá? Esse é um crime já conhecido por todos e que vários aí têm noção da gravidade. O crime que eu quero efetivamente trazer aqui para vocês é quando o próprio comerciante não faz esse recolhimento do ICMS, tá? Então, o que ficou decidido? Ficou decidido que esse crime, quando o empresário ele declara normalmente esse ICMS, mas que por razões diversas, como que por falta de caixa, por exemplo, ou ele não conseguiu pagar esse valor, então esse comerciante, mesmo que esse comerciante ele admita que deve esse ICMS, que ele declarou certinho lá na empresa, caso ele não venha pagar, ele pode incidir nesse crime, tá? Por que isso acontece? Segundo o raciocínio do STF, o valor desse tributo ele é repassado ao consumidor final por meio do preço da mercadoria. Então, quando essa mercadoria ela é vendida, o comerciante, ao receber o valor desse tributo, ele tem que necessariamente repassar esses valores ao Estado. Então, teoricamente, aqui ele não vai estar inadimplente, tá? E sim se apropriando de uma quantia que não é dele. Enfim, eu não quero entrar aqui muito no mérito de todo o raciocínio teórico e fundamentos jurídicos aqui, tá? O que mais me importa e eu quero que vocês entendam aqui é que, no momento, essa conduta é considerada crime, tá? Então, peço muita atenção aí para que vocês tenham ciência disso. E, principalmente, agora nesse momento de instabilidade de caixa e financeira aí, que muitas empresas vêm suportando, porque caso não exista pelo menos um mínimo de organização contábil ou algum tipo de reserva financeira por parte dessa empresa, ela pode vir a incidir nesse crime, tá? E aí sim ela pode terminar de afundar de vez. Isso porque ela não tem que arcar somente com a multa e o empresário com essa pena aí de prisão, mas tem todo um custo judicial envolvido, como, por exemplo, pagamento de advogado, perito, assistente, tá? Dentre outros. Mas é claro que na prática aí, é plenamente possível que o advogado ele pode demonstrar, tá, essa incapacidade da empresa em arcar com esses custos, tá? Porque em razão do período que toda essa empresa vem vivenciando, tá? Podendo ser até alegada aí uma justificativa de inexigibilidade de conduta diversa, tá? Que é uma tese aí muito conhecida na área jurídica. Ou seja, basicamente ela vai dizer que naquela situação não tinha como o empresário agir de outro modo, porque ou ele recolhia o imposto, ou demitia todo mundo, ou fechava a empresa, tá? Mas para que todos esses custos judiciais sejam evitados, é sempre importante, tá? Se prevenir aí, a empresa se manter sempre organizada com as contas em dias, tá? E então ela vai ter aí a pena, como eu falei, de 6 meses a 2 anos,
E anteriormente, até foi o final do ano passado, tá, que o STF decidiu que ela é considerado crime e pode ser que para alguns empresários meio desatualizados, até porque é muito recente e é justificável, pode incorrer nesse crime aí, tá? Por enquanto é isso que eu tinha falado do crime. Se vocês quiserem e têm alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Sobre essa apropriação indébita de tributos, eu acho que você falou principalmente do ICMS, que é o tributo conhecido, né? Ele é cobrado, ele automaticamente está embutido nos valores dos produtos e serviços que são vendidos. Uhum. Só que eu não me recordo muito bem sobre aquela questão da transparência disso. Porque eu sei que existe uma diferença, especialmente quem faz comparações sobre o direito americano do direito brasileiro, dessa questão da transparência do tributo nas notas fiscais, né? Nos cupons fiscais, nas notas fiscais da vida. O ICMS, me confirma essa informação, ele não está transparente no valor, né? Na nota fiscal, você diz? O Então, valor... o que eu sei até o momento é que o ICMS ele vai cobrar desde ali do produtor no produto e ele vai ser repassado até a empresa fornecedora ali. Então, o ICMS ele não deveria, pelo menos, ser cobrado do fornecedor para o consumidor final. O ICMS vai parar ali no fornecedor para trás, entendeu? Uhum. Então, até ali o ICMS ele pode ser cobrado. Se não, não. Ele vai estar embutido nesse valor do produto e caso o empresário não venha recolher, ele pode incidir sim. Entendi. Bom, o que eu fico pensando é como que esse tributo, essa apropriação indébita, ela vai ser evidenciada, por exemplo, né? Como que isso vai ficar explícito, por exemplo, para que o empresário possa chegar a ser penalizado por isso? Então, eu não sei efetivamente como que funciona na prática dessa questão toda de lançamento e recolhimento do ICMS, tá? Mas aí a questão na prática mesmo, o advogado ele trabalha efetivamente ali com o advogado tributário e o advogado criminalista e com o contador, tá? Mas ali provavelmente deve, se eu não me engano, na prática deve ter ali o empresário ele emite ali todas as guias de recolhimento do ICMS e o Estado deve ter algum controle, né? Sim, ele tem. E aí, no caso de algum tipo de incoerência, né, incongruidade ali entre essas informações, além das medidas que ele pode ter de multa e outras coisas, ainda pode esse crime que você está comentando aqui de penalidade para os sócios da empresa, né? Exatamente, porque na verdade esse valor não seria efetivamente do empresário, porque quando ele faz a venda, como o valor já está embutido no produto, esse valor ele vai estar se apropriando de um valor que não é dele, porque quando ele já vendeu, o valor já está com ele. Então, nos casos em que o empresário ele não tem efetivamente uma organização aí contábil certinha, ele deixa de recolher, ele é considerado uma apropriação e não uma simples irregularidade aí. E se provado que a responsabilidade por isso ter sido feito foi do contador e não do empresário? Se bem que o empresário está sempre assinando todos os documentos, também, né? Isso engloba também o ST? ST? Substituição tributária também engloba? Sim, engloba sim, também. É um tributo no valor geral também e também contribuição social. Aquela na esfera trabalhista também pode ser cobrado sim. Muito bem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa desse crime? Comentar alguma coisa? Senão a gente passa para o próximo. Então, passamos para o próximo. Vamos lá. Eu só vou fazer mais uma pergunta, posso? Claro, pode sim. Legalmente,
autorizado pelo Estado, sei lá por onde, que a empresa, que a empresa recolha o ST e passe para o cliente ele pagar depois, ou isso não é certo, ou o cliente que tem que mandar guia para ele tem que pagar e mandar para a fábrica liberar os produtos? Então, essa questão aí vai entrar mais numa área de organização contábil, né? Ali com o compliance tributarista e tal, e eu não consigo te informar no momento como é que funciona essa prática aí, tá? Mas eu posso dar uma pesquisada e depois eu te retorno, sim. Porque eu conheço empresas, indústrias que recolhem, Sim. paga guia, manda um comprovante grampeado na nota para o cliente para entrar no estado. E tem empresas que não, que já manda para o cliente a guia, ele tem que mandar o comprovante para grampear na nota para entrar no estado. Daí eu queria saber, assim, minha dúvida é se todas as duas formas estão corretas, qual é o mais sensato e tal. Mas tá bom. Obrigado pela Ok. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Pode fazer. No caso que quem está irregular com esse ICMS, né? O recolhimento. É somente através da Cefaz que pode fazer uma negociação ou existe um outro órgão? Não, é só a Cefaz, porque como o ICMS ele é um tributo estadual, quem vai ter essa competência para realizar isso é somente a Cefaz. É claro que caso venha a ser tem algum processo de execução fiscal contra a empresa do estado de Mato Grosso, pode ser feita ali no próprio processo, né, pelo juiz intermediando essa negociação. Mas caso for administrativamente, é só a Cefaz mesmo que faz. Certo, obrigado. Nada. Muito bom. Vamos então para favorecimento de credores. Isso, esse crime aí, pessoal, ele vai entrar agora mais na área dos crimes parlamentares, tá? Nada mais quer dizer que aqueles crimes praticados quando a empresa está em fase de falência, tá? Ou na fase de recuperação judicial. Eu gostaria de comentar um pouco sobre o crime acho que está invertido, Romário. Favorecimento e depois é fraude, é isso? Posso passar para o próximo, depois eu volto. Pode ser. É bem Isso. parecido os dois, tá? Eu quero falar um pouco mais de fraude, porque ele tem algumas peculiaridades a mais, tá? Ele vai estar ali disposto no artigo 168 da Lei 11.101. Significa praticar, antes ou depois da sentença que decretar falência, conceder recuperação ou homologar recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, tá? Com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem, pena de 3 a 6 anos e multa. Esse artigo, ele basicamente, ele vai dizer que é considerado crime praticar esse ato fraudulento, tá? Antes ou depois da recuperação ou da falência, e esse empresário tem que ter efetivamente a intenção de oferir uma vantagem, tá? Para si ou terceiro. Pode ser considerado esse ato fraudulento, por exemplo, uma escrituração contábil com dados inexatos, uma omissão de lançamento, um corrompimento de dados. Esses são alguns crimes que ela lista, mas podem haver outros, tá? De fraude também, desde que o empresário tenha essa intenção de fraudar os credores. Muita gente aqui, inclusive, pode saber mais que eu sobre esses atos fraudulentos e podem até comentar depois. Então, caso haja qualquer tipo de fraude comprovada, tá, que o juiz entenda que houve essa intenção do empresário em obter vantagem, ele pode estar incorrendo nesse crime, tá? Um exemplo muito comum desse caso, tá, é o que ocorre na hora da constituição de uma empresa, onde esses sócios, eles redigem um contrato social. Aí, fulano de tal contribui com a formação do capital de R$5.000. Ciclano, 5.000. Total do capital, 10.000. Nesses casos em que os sócios não pegam esse dinheiro e integralizam, ou seja, que eles não depositam na conta bancária específica da empresa, a gente pode ter a prática desse crime, tá? Por que isso? Pelo simples fato de que eles estão colocando uma informação em um documento público que não é verdadeira, tá? Então, assim, caso haja uma constituição dessa empresa, e a empresa tem que estar com
com o dinheiro disponível nessa conta específica para ela, tá? Então tem que guardar lá no cofrinho da empresa. Romário, você que está aí nessa área aí muito mais tempo que a gente, é quase um dinossauro nessa área de gestão de empresa, fala para a gente se você tiver muitos casos como esse em que o sócio integraliza esse dinheiro no capital da empresa. Então, eu nunca acompanhei, vou ser sincero, eu nunca acompanhei um processo de recuperação judicial de uma empresa ou coisa parecida, porque de todas as empresas que eu já passei, graças a Deus, nenhuma delas faliu. Ou coisa Mas lá parecida. no começo ali, na área de Sim, construir empresa. então, para chegar a esse crime. Mas, se por acaso elas chegassem, possivelmente isso iria acontecer. Porque é muito comum que no papel, eu não sei, talvez eu esteja falando, né, uma coisa que... Mas eu vejo isso como bastante comum, infelizmente, de que para contabilidade, para questão documental, é colocado a integralização de capital e, na verdade, isso vem de uma outra forma, ou ali vem só para até quando a empresa, por exemplo, está pensando em partir para financiamento bancário ou coisa parecida, essa integralização de capital, ela, né, na teoria, digamos assim, ela faz com que a empresa tenha um valor de mercado, né, que ela possa ter ali um demonstrativo de resultado, que ela possa ter um balanço social que tenha números expressivos, quando, na verdade, se você for olhar a conta, o extrato da conta bancária da empresa, não houve a entrada desse valor. Então, é a verdade. É bem comum, né? É bem comum isso. Então, Alguém aí já viu isso na prática acontecer também? Fala aí pra gente. Boa noite. Boa noite. Não sei se tem muito a ver, mas eu acho que pode ser. Assim, o que eu vejo que, às vezes, muitos mercados decretam falência para não pagar as contas, e aí o próprio dono, empresário, acaba abrindo outro, só que com outro nome. E se enquadra nesse crime? Com certeza, pode se enquadrar, porque assim, como a gente falou ali antes, só vai ser considerado crime quando houver efetivamente a decretação da falência da empresa, que for aberto processo ou um processo de recuperação judicial. Então, nesse caso aí que você comentou com a gente, o supermercado abriu o processo lá de recuperação ou de falência, e como o sócio ali não responde pessoalmente, ele pode ele abre outra pessoa jurídica, ele com certeza pode estar se enquadrando nesse crime aí, tá? Mas é muito complicado na prática, porque tem que ter uma comprovação de que houve essa fraude, né? Então, ali no processo de recuperação ou de falência, caso o empresário ele demonstre que ele não tem responsabilidade ali, não tem condições, às vezes ele não ocorre isso aí, porque esse processo aí de recuperação, ele, se eu não me engano, tem lá na lei de recuperações, o empresário ele tem um limite ali para pedir esse processo, tá? Então, quando ele já pede, ele abre outra empresa, se essa segunda empresa vier falir, ele tem um prazo, se eu não me engano, de 5 anos para pedir a recuperação, senão ele não consegue. E pode ser que ele enquadre, sim, nessa fraude contra credores, tá? E, assim, o que acontece muito corriqueiramente? O empresário ou um credor dessa empresa aí que tá falida ou quase falida, ela pede a recuperação da empresa e não se atenta quanto a esse fato aí da ausência do dinheiro integralizado, tá? Daí pode vir a causar problema. E não só isso, qualquer ato aí que o juiz entenda que pode ser considerado fraudulento, e um empresário pode vir incidir nesse crime aí, certo? Eu vejo que, é claro que aqui, por mais que a gente esteja formando gestores, não é o objetivo que a gente ensine o caminho das pedras, né, de como driblar legislações nem nada. Mas o que eu vejo, acompanho muitos empresários fazendo nesse caso, é aquela velha prática de abrir o CNPJ, né, com o CPF próprio por trás, e aí chegou no momento em que você não consegue mais pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários e tal, e aí você decreta falência. E aí você decreta falência para que você consiga
O objetivo, na maioria das vezes, quando você decreta a recuperação judicial, é para que você consiga extensões de prazo, abatimento de juros e um monte de coisas, porque daí a negociação acaba ficando mais facilitada, né? Um banco, uma empresa morreu. O máximo que eu conseguir tirar dele ali, mesmo que seja só metade do que ele me deve, eu vou querer tirar. Então, é por isso que os empresários decretam falência, recuperação judicial e tal. E aí o que eles fazem é abrir um novo CNPJ, mas no nome de uma outra pessoa, do irmão, da mãe, da esposa, do filho, e aí por isso que a gente de vez em quando conhece pessoas que já é a terceira, quarta empresa que ele tenta abrir, mas na maioria das vezes, para facilitar esse processo, ele ainda está talvez incorrendo com o fechamento de outras empresas que ele tinha, que era no CNPJ ou dele, ou de uma outra pessoa, mas agora essa nova empresa está em nome de algum familiar ou coisa parecida. Isso. É porque, assim, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que responsabilizar quando a pessoa abre outra CPF, porque a pessoa tem total liberdade para fazer isso. Por mais que haja parentesco, até exatamente. provar uma coisa tem ligação com a outra é mais complicado. Isso. Bom, alguém que mais perguntar mais uma? Pode falar. Vamos ali para o crime de favorecimento de credores, que ele é bem parecido, daí a gente abre a pergunta para esses dois crimes, é mais fácil. Beleza. Esse crime aí, pessoal, é bem parecido com outros, tá? Ele vai ocorrer também na fase de decretação de falência, e ele vai ocorrer quando for praticado um ato de disposição ou oneração patrimonial, tá? Destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Então, para exemplificar melhor, quando uma empresa está em fase de falência ou de recuperação judicial, é aberto um plano, né? Um plano judicial ali, e todos esses credores dessa empresa devedora, eles são divididos em categorias lá, cada um em uma dessas categorias existe uma ordem específica para pagamento, como se fosse uma fila ali, em que cada credor ele tem que esperar a sua vez. E então o juiz ele nomeia ali um administrador judicial para que todos para ele realizar todos esses pagamentos e todas as contas também tem que passar diretamente por ele, tá? E assim ele vai proceder com os pagamentos de acordo com a ordem prevista em lei. Mas aí, como a empresa ela está com pouco dinheiro em caixa, tanto é que por isso que foi aberto o processo de falência, é totalmente esperado que vários desses credores eles não recebam os valores que tem para reaver, tá, com a empresa. E então esses credores aí que estão em uma categoria abaixo dos demais, é muito provável que eles não venham a receber esse crédito que ele tem com a empresa. Então aí, digamos, por exemplo, que esse empresário falido, ele é amigo amigo de um dos sócios dessas empresas aí que provavelmente não vão receber essa dívida em questão. Então lá embaixo aí na ordem da fila. Eles podem simplesmente combinar de, por exemplo, passar esse valor para ele antecipadamente em prejuízo dos demais credores. E basicamente é isso que consiste esse crime aí de favorecimento. Só que como o outro crime também que eu apresentei para vocês, ele só vai ser considerado como quando haver decretado um processo de falência ou de recuperação, tá? Só para lembrar, você vai poder me confirmar isso, Matheus, quando uma empresa decreta recuperação judicial, os primeiros colocados na fila para que recebam são os colaboradores, né? São os colaboradores? A informação que eu tinha era essa, né? Na verdade, o primeiro dos primeiros, e quem tem com certeza a garantia de que vai receber, é o administrador judicial. Ele tem ali, acho que, se eu não me engano, de 5% a 10% do valor desse capital da empresa que ele vai receber, e o colaborador acho que é um dos primeiros, sim. Entendi. Então, se a empresa não tiver dinheiro para pagar todo mundo, pelo menos o cara que organizou vai ganhar, e aí Mas eu sei que nessa ordem de prioridades tem essa história de que os colaboradores são os primeiros que precisam receber os honorários devidos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer desse? Ou podemos ir para o último? Eu tenho só uma pergunta. Pode fazer, Márcio. Em relação aos bens da empresa, como funciona?
os bens, eles vão... Patrimônio, né? Eles poderão ou ser leiloados, tá? Vai acontecer a expropriação judicial, ou se caso venha ali a ocorrer um acordo ali no processo de recuperação de falência, uma empresa pode aceitar receber esse bem também para saldar essa dívida aí. Mas, em regra, tem ali bastantes bens, na verdade, tem o leilão ali que vai liquidar esse bem aí. Transformar tudo em dinheiro. Professor, Oi? professor, uma pergunta. Mas quem faz esse pagamento ao credor é o próprio empresário ou fica na mão de alguém para fazer esse pagamento? Quem faz ali o pagamento é o administrador judicial, nomeado pelo juiz. Mas pode ser que, em alguns casos, como o administrador ele não tem total controle disso, pode haver ali um favorecimento ali por trás que esse administrador não tenha controle, tá? E daí vai ocorrer, sim, esse crime. Então, a minha pergunta é que, às vezes, igual o senhor disse, que há uma escala, né? Uns recebem primeiro, outros vão recebendo por último. E se aquele último lá, ele não consegue receber, como que fica essa questão? É perca mesmo? Aí fica chupando o dedo mesmo, não tem o que fazer. Porque há muitos casos desses aí, né? Nossa, totalmente, é o que mais tem. Porque quando a empresa chega a decretar a falência dela, é porque ela não tem condições de pagar. Então, por mais que se venda os bens que ela tem, maquinários ou qualquer outra coisa que ela tenha de bem para transformar isso em dinheiro, né, em liquidar isso em valores, tem muitas vezes que o final da fila não vai receber. Então, pode acontecer do pessoal que fazia a jardinagem da empresa, por exemplo, que é a empresa pequenininha, que tem menos poder de influência ali, fica sem receber dessa empresa. Exatamente. A consequência do empresário é não ter direito de abrir mais uma empresa no nome dele, no CPF dele, no caso. Então, ele até pode, mas aí depois de terminado o processo, né, Matheus? Isso, mas aí para ver, caso essa segunda empresa ele queira abrir, ele não pode, por exemplo, ter esse benefício de recuperação, tá? Ele só vai poder partir direto para falência, Mas tem várias restrições. Oi. E uma outra situação, a empresa decretou falência, mas posteriormente essa falência ela fez uma fusão. Essa outra empresa ela assume todos os direitos e deveres da empresa que decretou a falência. Aí essa empresa que assumiu, ela tem que assumir os credores também? Sim, completamente, normalmente. Por isso que é bem raro acontecer isso aí. Mas aí tá uma estratégia interessante. Interessante assim, né? Porque direito é sempre aquela coisa de pensar em facilidades também no processo, né? Porque, por exemplo, se uma empresa ela tá com dificuldade de pagar os seus credores, pagar os seus fornecedores, colaboradores e tudo mais. E aí ela decide por essa fusão, e ela, antes de decidir pela fusão, né, ela entra em recuperação judicial. O fato dela entrar em recuperação faz com que ela, de novo, como eu falei, consiga pensar em maior extensão de prazo, redução de juros. Então, às vezes, compensa você fazer isso, e aí essa nova empresa, porque se elas se unissem sem a recuperação judicial, esse grupo, agora novo formado, teria que pagar as dívidas com os juros e os prazos antes estabelecidos. Então, se entra em recuperação, aí esse novo grupo agora tem novos prazos para pagar, tem juros abatidos, então tem lá os seus benefícios entrar em recuperação judicial. Sim. Nem sempre entrar em recuperação judicial significa que a empresa ela vai falir. Tem muitas, não vou dizer muitas, eu não sei uma porcentagem, mas existem empresas que entram em recuperação e depois conseguem sair e viver uma vida feliz. É como se fosse uma jogada, né? A gente falar uma jogada para eles ganharem mais tempo para, assim, eu vou falar sobressair em cima dos credores, né? Exatamente isso. Só que não é tão simples assim, não é simples assim, eu quero entrar em recuperação judicial. Não é bem assim, né, Matheus? Tem todos os requisitos legais aí, tem várias restrições para abrir uma segunda recuperação judicial dessa mesma empresa também.
Mas acontece. Uhum. Exato. Bom, vamos então ao último. Esse aqui já Professor, foi, né? Oi, pode falar. eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Em relação, assim, à empresa, ela está devendo, né? Aí Uhum. acontece esse favorecimento. Ela paga algumas empresas e deixa de pagar as outras. Essas outras que não foram pagas, ela pode entrar contra algum processo para prender o responsável que não pagou ela ou não? Ou fica assim, sem ter jeito mesmo? Como eu falei, tem que ter decretada essa falência, esse processo de falência ou de recuperação, tá? Se essa empresa ela não tem, não tem o que fazer. Ele não tem essa incidência de crime de favorecimento de credores. O que pode fazer, o que os credores podem fazer, já que eles não estão sendo pagos, eles podem ter esse direito de pedir judicialmente para que seja aberto o processo de falência da empresa, para que ela venha a pagar todos os credores que ela deve, aí, já que ela não consegue pagar. Deixa eu entender, Matheus. É assim, ó. Por exemplo, imagine que existe uma fila, né, de prioridades lá já feita pelo juiz, pelo administrador judicial ali. Foi Sim. emitido isso. E aí, eu sou o recebedor, o credor, o fornecedor ali número 9 da fila. Sim. E aí eu descubro que o 10 foi pago e eu não fui. Uhum. Como que eu faço para acionar? Daí, no caso, vai ter sido cometido esse crime, né? O anterior, quer dizer, que é o favorecimento de credores. Sim. Como que eu faço para poder acionar para que ele seja punido? Ali o advogado E que está ali como no também processo. que é escolhido quem vai ser favorecido primeiro ou não? Como é o critério de ser Essa escolhido? escolha aí, ela tem ali na lei de recuperação, tá? Então tem toda uma divisão ali de quem que vai, quais são os gêneros de credores que vão receber ali. Tem ali o administrador judicial, tem os colaboradores, como o Romário falou, e daí um dos Tem os primeiros fornecedores também. principais, que é Isso. aqueles que estão ligados diretamente ao negócio da empresa. Então, por exemplo, se a empresa é uma revendedora de tinta, então o fornecedor de tinta é um deles, né? A fábrica, digamos assim. Uhum. E aí, Tem por ali isso os que trabalhadores também. eu falei da empresa de jardinagem, porque ela fica um pouco mais pro final da fila, entendeu? Porque é um serviço acessório. Então, pode acontecer Isso. da empresa de jardinagem ficar sem pagar. E ali no seu caso, Romário, o advogado que está atuando por essa empresa que foi prejudicada, ele pode peticionar dentro desse processo mesmo de recuperação judicial ou de falência, informando que houve essa prática aí, comprovando por meio de documentação e pedindo, inclusive, que seja oficiado aí o Ministério Público ou a Polícia Civil para abrir esse processo aí, esse inquérito policial para ver a incidência desse crime aí. Muito bom. Bom, então vamos ao último. Peço que vocês, então, acredito que vocês estão fazendo várias anotações aí, não é mesmo? Opa, passei rápido demais. Né? Esse aqui. Isso. Aí para encerrar, pessoal, mais por curiosidade, eu trouxe esse crime aí que é bastante comum, para que vocês tenham conhecimento, que é o crime de evasão de divisas, tá? Ele vai estar ali no artigo 22 da Lei 7.492 e nada mais quer dizer que quando o empresário efetua uma operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Uma pena de 2 a 6 anos e multa. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí sobre esse crime na mídia e nos noticiários, mas pode não saber o que realmente significa. Quando um empresário é condenado por esse crime, tá? Podendo até confundir, aí muitos confundem com invasão de divisas, tá? Que não tem nada a ver. O crime de evasão de divisas, ele nada mais vai ser que um envio de um dinheiro, tá? Não declarado para o exterior. Para aqueles lugares que a gente conhece como paraísos fiscais, que nada mais quer dizer que a pessoa ela vai depositar esse dinheiro nesse país, tá? Em questão, por ele ter uma tributação muito baixa ou até nula, não tem tributação nenhuma para ser descontada nesse valor depositado. Então, esse valor que deveria ser declarado aí para mandar para outro país e descontado esse tributo, ele vai para o exterior de forma oculta. Então, esse empresário ele pode estar incorrendo nesse crime aí com uma pena aí de 2 a 6 anos.
Certo? Certo. Assim, não é todo depósito em contas do exterior que é uma evasão de divisa, né, Matheus? Se ele for Isso, não. declarado, se for pago os impostos, ele pode acontecer. Tem que ser. Mas aqueles que a gente vê nos filmes e novelas, e também nos noticiários, é claro, né? Exato, bastante. Eles são evasão de divisa porque é uma maneira de, teoricamente, guardar dinheiro sem ter que pagar imposto. Né? Exatamente. Se bem que, é claro, aquela coisa de que sempre se quer maximizar o patrimônio, né? Independente das consequências disso, mas... Isso. No Brasil, por exemplo, a gente não tem a execução daquele tributo que é a tributação de grandes fortunas, né, que teoricamente incentivaria ainda mais esse crime de evasão de divisas, né, porque existe na legislação, acho que você pode me ajudar a falar isso, né, Matheus, a previsão de que seria cobrado um tributo além da declaração, além do imposto de renda, pessoas com uma fortuna acima de, eu não me lembro agora o valor, elas deveriam pagar um tributo extra por ter essa grande fortuna. Tá lá na Constituição, inclusive, é um artigo da Constituição, e até hoje não foi criada uma lei para fazer valer esse artigo aí. Tem também aquela questão da tributação para aeronaves e navios, embarcações grandes, se eu não me engano, e que também não é tributada até hoje. Você que tem o seu carro, você que tem a sua moto, tem que pagar imposto. Se você tiver um iate, você não tem que pagar imposto. Exatamente. Comprem um iate. Compre um iate, compre um jatinho, que vocês não vão precisar pagar imposto. Né? E ao invés de você abrir uma lojinha pequena, você abre uma loja muito grande, que também o imposto vai ser menor. Porcentagem, né? Essa é a realidade tributária nossa. Alguém tem uma pergunta sobre o evasão de divisas ou sobre esse último aqui? Um comentário também? Assim, se o senhor, professor ou doutor, sabe me dizer qual é o objetivo dessa lei? Para ter tipo assim, como eu posso dizer? O capital rodar só aqui no Estado, na nação? É por esse motivo? Basicamente é para haver mais uma igualdade, né, no país, porque esse tributo, esse dinheiro que o empresário ele tá mandando para o exterior, ele tem que ser tributado para que o país ele faça girar todo esse tributo. Então, já que ele não vai guardar o dinheiro aqui no país e guardar e gastar ele fazendo girar toda essa economia, ele vai passar para outro país, ele tem que fazer essa tributação, já que ele também não teria que fazer o pagamento de diversos outros tributos, já que o valor não estaria mais aqui, todo esse dinheiro. Que mais ou menos assim, ó, toda a riqueza gerada num país é importante que ela esteja dentro do país, né? Vou dar um exemplo. O empresário ele tem uma empresa e, querendo ou não, ele se beneficia de todas as coisas que são feitas dentro do país, seja da infraestrutura, seja de tudo que o país tem que oferece para ele, através, é claro, do pagamento de impostos, né, e da manutenção do Estado, digamos assim, mas ele se beneficia de tudo isso, né, da infraestrutura, da saúde, educação, da segurança e de outras coisas tantas. Então, se ele pega esse dinheiro, né, ele consegue fazer uma produção de riqueza que advém muito em razão de todas as possibilidades que o país permite. E aí ele pega essa riqueza e não utiliza dentro do país, né, não paga os impostos devidos aqui, então aí vai ter um déficit, né? Porque daí essas pessoas vão mandar esse dinheiro para fora. Não que você não possa depositar num outro país. Só que se você for fazer isso, você tem que pagar tributo. Quem já teve parente no exterior, por exemplo, sabe como é que funciona para você mandar dinheiro para o exterior. Não é? Você tem que pagar umas taxas para que o seu dinheiro vá para outro país. Não é tão simples assim. É muito parecido no caso que acho que até uns 2, 3 anos atrás havia da questão do Bitcoin, que como ele não era tributado ainda no país, muita gente comprava o Bitcoin pelo site ali da internet e passava para outro país como Bitcoin e recolhia esse dinheiro. Não havia essa tributação aí. Mas agora, já, se eu não me engano, já tem essa lei aí que tem essa tributação aí também.
Exatamente. Como é que é aquela expressão do direito? Não há crime sem... Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É isso aí. Ou seja, não existiam os bitcoins antes, então não tinha como fazer uma lei que previa que eles não poderiam ser comprados e comercializados de um país para o outro. Porque ele não é dinheiro. Ele não se encaixa nessa evasão de divisas, né? Nem mesmo pode haver essa combinação desse crime se uma pessoa fez esse ato lá atrás, porque não tinha crime, então não tem como ele ser responsabilizado por isso. Uhum. Exatamente. Muito bom. Bom, então pode fazer o encerramento aí, Matheus, das suas palavras finais. Então, pessoal, gostaria de agradecer, tá? Todo esse tempo aí disponibilizado para me ouvir. Muito obrigado, Romário, pelo convite e todos vocês pela oportunidade. Acredito que foi de bastante valia para mim aqui. Gostei muito de estar aqui. E caso vocês queiram, tem aí meus dados no slide aí. Se vocês quiserem sugerirem alguma dúvida posterior, pode me mandar. Eu respondo ali sempre que puder. E sinta-se à vontade para falar comigo, tá? Beleza? Romário, muito obrigado de novo. Estamos à disposição. Eu que agradeço, Matheus. Parabéns pelas palavras, por esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu sou muito entusiasta de empreendedores, então quando eu vi que você estava escrevendo sobre o assunto e tratando, levando a sua carreira aí à frente, eu quis te convidar para poder compartilhar seu conhecimento com os meus alunos. Então, muito, muito obrigado. Pessoal, sigam o Matheus lá no Instagram, Matheus_Aguinaldo, e lá também tem os contatos todos dele, né? Ele tem um site onde ele funciona como um blog jurídico, ele posta artigos sobre alguns assuntos que estão em alta e assuntos importantes também, e sigam ele por lá, que vocês podem trocar ideia. É sempre bom ter na rede de contatos um advogado. Criminal, principalmente, né? Ninguém sabe quando é que vai ser preso. Vai que dá ruim. Vai que dá ruim, né? Muito bom. Eu vou finalizar aqui a apresentação de slide e vou retornar aqui para esse nosso momento. Eu quero aqui agradecer também as pessoas externas que entraram, que foi o Fábio, que eu não sei se ainda está aqui, o Everton, também que tinha entrado. Então, obrigado pela participação de vocês, que estão aqui acompanhando. E agradecer novamente, Matheus. Muito, muito obrigado, tá, por você ter ficado com a gente. E para todo mundo que está aqui assistindo, para os alunos, eu quero, então, só o desafio final, né? A aula de hoje é para render que vocês escrevam um texto dissertativo argumentativo falando sobre esses 5 crimes que o Matheus comentou aqui. Essa aula vai ficar gravada e eu vou mandar também o link para vocês possam reassistir. E também a gente pode disponibilizar esses slides, né, Matheus? Pode sim, fica à vontade. Para o pessoal. Então, para vocês escreverem um texto, e até na sexta-feira que vem, vocês têm uma semana para escrever esse texto e me enviar com no mínimo uma página. Olha que moleza, né? Muito simples. Então, escrevam esse texto sobre os crimes empresariais. Coloquem aí a fonte 16, 18 e mandem pau aí. Não, texto Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5. Eu vou mandar por escrito lá no grupo e também pelo portal, para que vocês entendam por escrito certinho o que é para fazer, mas já fiquem avisados que o motivo pela qual eu falei para vocês irem fazendo anotações é porque agora vocês vão ter que produzir um texto com no mínimo uma página falando sobre esses crimes empresariais. Tá bom? É isso, gente. Nós terminamos a sala por aqui. Pode falar. Diga. Esse texto eu posso pesquisar na internet e colocar a base de onde eu pesquisei, ou eu tenho que ler e fazer um resumo, uma resenha sobre o que eu li? Então, é importante que, assim, sobre essa questão de produção de texto, é bom vocês entenderem que pesquisa vocês podem fazer, vocês podem reassistir o vídeo, vocês podem pesquisar na internet, não tem problema. A questão é que, quando vocês forem escrever um texto e colocar o nome de vocês não podem copiar e colar um texto, porque isso é crime, é plágio. O que vocês têm que fazer vocês podem buscar outras fontes também, ler sobre o assunto, assistir outros vídeos, só que, quando vocês forem escrever o texto que é de outra pessoa, vocês precisam colocar a fonte,
Então, de A acordo com... fonte, é isso aí. Aham. só que não quero que vocês copiem vários trechos ou um trecho, né, de um lugar e coloquem a fonte. O objetivo é que vocês Quer que a gente escrevam leia, sobre. Exato. Nós pegamos uma fonte como base e criamos a nossa ideia em cima dela. Tá. Isso. Por exemplo, se vocês forem transcrever exatamente a transcrição do artigo, essa transcrição do artigo precisa estar claro que foi uma transcrição, não é eu, autor, que estou falando. Eu estou tirando a transcrição lá da Constituição, do Código Penal, que seja, nesse caso aqui é do Código Penal. Né, Matheus? Uns 2, 3, sim. Os outros são Inês Espartas, que está ali no slide, o número dela, tudo certinho ali, e o artigo. Uhum. Eu vou mandar, então, os documentos para vocês, e o objetivo é que vocês comentem. Quando vocês forem fazer esse texto, pode escrever exemplos, podem ficar à vontade para poder falar sobre o assunto dentro do texto, tá bom? O objetivo é que vocês fixem o conhecimento para escrever. Pode falar, Eduardo. É uma página no mínimo ou no máximo? No mínimo. O máximo, então tá. Pode escrever uma dissertação aí que eu vou ler. Tá bom? Gente, então, boa noite. Alguém quer falar mais uma coisa? Quer dar um tchau, um oi? Boa noite. A aula foi muito produtiva. Parabéns novamente, professor Romário. O senhor tem trazido para nós esse diferencial, né? Para não ficar essa mesmice que desculpa a expressão, de aula online, né? Fica sempre aquela aula monótona, né? Então, quando nós temos assim esse privilégio de receber um doutor ou qualquer outra espécie de profissional, enriquece muito a aula. Então, eu quero parabenizar o senhor mais uma vez por essa atitude. Valeu. Muito obrigado, Márcio. Acho que vem muito ao encontro disso que eu comentei no início também, porque no começo as aulas online, quando elas são novidade, é até legal, né? Nossa, que divertido, vamos fazer aqui uma aula e tal. Mas com o tempo realmente fica cansativo, né? Porque ao vivo, lá na nossa aula presencial, por mais que vocês às vezes cansem de mim, mas eu vou me reinventando, né? Faço uma coisa ali, outra aqui. Agora, no modelo virtual, por mais que eu invente formatos, acaba ficando um pouco cansativo. E eu não sou do tipo que gosta de ficar levando aula cansativa à frente. Então, provavelmente, a gente ainda vai ter mais um convidado até o final do semestre. Estou confirmando ainda para poder trazer sobre um outro assunto que é muito importante que vocês que estão estudando gestão tenham conhecimento, mas eu ainda não vou anunciar porque eu não consegui fechar com a pessoa ainda, mas assim que eu conseguir fechar, eu aviso vocês, tá bom? E como eu já falei em outras aulas, essas nossas aulas elas são abertas para outras pessoas que vocês acham amigos de vocês que possam se interessar no assunto, pode mandar o link para essa pessoa para ela participar, ficar à vontade, tá bom? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação da reunião.